É o Nascimento S underline do assunto do dia, né? O principal assunto aqui do Papão Pachola desta quinta-feira, que é, até não botei aqui no GC, mas é ele, Renato Portaluppi. Renato Portaluppi, a informação que tu me deu na terça, eu tremi, né? Quando o Léo me deu essa informação, eu tremi, porque eu sou apaixonado pelo homem. E naquele dia, casou que o Renato deu uma coletiva na Rádio Gaúcha, na parte da noite, que foi muito repercutida pela torcida. O Renato, inclusive, falou que se estivesse aqui no Grêmio, o Grêmio não iria cair. E aí, Léo, a torcida já começou aquela movimentação. Mas antes mesmo dessa entrevista do Renato na GZH, ali na volta, por parte da tarde, e até rendeu um corte aqui do Papo Pachola, eu falei, olha, eu tenho um colega que tá calçado com uma informação bombástica sobre o Renato. Naquele dia, eu falei por cima, até porque é Renato Portaluppi, é complicado de tratar. Então, gurizada, o Léo Nascimento, eu trouxe hoje o Léo, e o Léo, inclusive, também chegou, vamos fazer o programa junto amanhã, porque eu preciso falar isso. Eu trouxe o Léo aqui hoje, do canal Aqui é Grêmio, tá? Então sigam o Léo, porque o Léo vai... É Aqui é Grêmio, né, Léo? Porque, pelo amor de Deus, o Fábio tem o Fábio é o Ora e tu é o Aqui, né? Isso, aqui tá. É Grêmio, meu. Aqui é Grêmio. Aqui não é Grêmio. Bate no peito e fala, aqui é Grêmio. Boa, gostei, Léo. Agora não... Porque às vezes eu nunca troquei, mas às vezes me dá, sabe? Me dá na cabeça ali, meu Deus, será que eu falei? Aqui é Grêmio, canal do Léo Nascimento. Vai lá e te inscreve. O Léo tem essa informação do Renato Portaluppi. Meu querido Léo, e aí, velho? Fala pra nós aí, faz uma linha do tempo pra quem tá assistindo o Papo Pachola aqui entender o que tá acontecendo nesse bastidor de Renato Portaluppi e o Grêmio. Tudo contigo aí, meu. Então, cara, o que aconteceu? Eu fui... eu vi uma postagem do nosso colega, o do Caju Tricolor, né? Sim, abraço pro Caju. Nos stories dele no Instagram, e aí eu deixei aquilo passar, isso foi pela manhã. Aí de tarde uma galera me mandou mensagem e tal, tá sabendo alguma coisa do Renato e tal? Eu disse, cara, não tô sabendo de nada, mas eu vi uma postagem do Caju. Aí eu resolvi ligar pra ele, quando eu liguei pra ele, ele disse assim, cara, eu posto porque alguma coisa tem fumaça aí. Aí eu disse, cara, então eu vou dar uma olhada, vou atrás. Aí eu comecei a fazer uns contatos, né, algumas pessoas envolvidas com os empresários e tal, que possa ter esse tipo de acesso. Até uma das minhas fontes que me passou a informação está nos assistindo, já me mandou mensagem aqui. Tá acompanhando a rádio. E aí eu comecei a ir atrás e fui buscando, né, uma informação e outra. E quando disse assim para mim, olha, teve uma procura, teve uma ligação para o Renato a respeito para saber o que estava acontecendo. E aí a primeira batida foi essa. E aí eu fui tentar montar o caminho, né? Disse, tá, mas ligaram para o Renato por quê? Aí eu descobri que na segunda-feira teve uma reunião da diretoria cobrando a entrevista que foi dada no jogo do Guarani, que o Mancini falou dos jogadores, dos volantes, praticamente queimando os volantes, que ele treina a semana e vai para o jogo, as coisas não funcionam. Então na segunda-feira teve essa cobrança. Até então eu achei natural na reunião. E aí, para mim, a reunião tinha sido na terça, porque toda a função do Renato foi na terça. E aí mas a reunião foi hoje, teve a ligação. Não, aí depois veio outra informação. A ligação foi na terça, a reunião aconteceu na segunda. Aí, para mim não perder minha linha aqui, foi perguntado a respeito para o Renato a possibilidade de voltar, e aí ele, na conversa que ele teve, precisa resolver algumas arestas para isso acontecer. E aí tu começa a casar o restante. O resto das informações que eu tenho são coisas que eu ainda não posso trazer, porque ainda não foi meio que publicizado para outros grupos dentro do Grêmio. Isso está só entre a diretoria. E se eu falar algo agora aqui, vai repercutir, vai ser... alguém pode fazer um corte, o troço pode estourar, fugir do controle.
Então eu não posso falar ainda do que está acontecendo. Tu já sabe que eu já falei para ti, né? Então tem um caminho a ser seguido, por isso dessa reunião, por isso do contato com o Renato, por isso que teve uma procura para ele poder saber a possibilidade de acontecer algo. Então, e a gente começa a entender as manifestações, as coletivas. Vocês podem notar que a coletiva de domingo foi uma, a coletiva de ontem foi outra, então já mudou a linha de novo. Ah, mas isso é natural. Não, não é que seja natural. É que foi muito forte o que aconteceu no domingo. E aí tu cobrar os teus jogadores em público, dizendo que tu treina uma coisa e eles no campo não fazem o que tu treinou, é porque tu não tem controle dos caras. Ô, Léo, deixa eu te... Mas aí que tá, né? Porque o Denis Abraão, ele foi também muito na linha do Wagner Mancini, naquela coletiva pós-jogo com o Guarani de Bagé. Exato. Então, houve essa cobrança por parte da diretoria, mas ao mesmo tempo a diretoria também foi nessa linha de cobrança aos jogadores, né, meu? Lógico, porque o Denis Abraão é o vice-presidente e é ele que está na frente. Uhum. Então, o embate que teve do Denis Abraão na reunião, porque é a equipe dele, fez com que as coisas mudassem um pouco do rumo, saísse um pouco o trajeto. O rumo é o mesmo, né? O objetivo é subir para a primeira divisão. Então, tu precisa ter o quê? Controle. Uhum. E aí, coincidentemente, né, a gente estava conversando tudo a respeito sobre tudo isso que está acontecendo, que teve uma ligação, que teve um contato com o Renato e tal. De repente, o Renato vai lá e dá uma entrevista para a rádio. Ah, mas a entrevista que ele deu para a rádio era para falar sobre o aniversário da rádio. Tá, mas ele, em nenhum momento ele foi perguntado sobre a questão do rebaixamento. Ele que quis falar, ele que quis dizer, ele que falou a respeito sobre o Grêmio não ter caído, sobre as coisas que aconteceram no Grêmio. É porque as coisas já estão sendo meio que ajustadas, entendeu? Tá tendo um ajuste aí nos bastidores. Quando que isso pode acontecer, não sei, mas que pode estar tudo sendo preparado para qualquer momento isso acontecer, é o que eu tenho. É uma outras coisas, as outras coisas que eu tenho que bate com a informação de que o Renato foi procurado, eu não posso falar ainda. Que essa sim, essa é de sacudir a arena. Então a gente precisa esperar um pouco ainda. Confirmar algumas questões. Léo... Eu fiz uma linha, tá? Eu fiz 3 postagens de vídeo no meu canal e em nenhum momento eu falei que o Renato estaria voltando. Tá. Eu coloquei os motivos que está acontecendo com o Grêmio, que vai fazer com que possa ter as mudanças ou que vão acontecer mudanças. Isso pode acontecer a mudanças pode ser até de comportamento dentro do Grêmio, entendeu? Mas que vai ter, sim, mudanças, vai. O fato é o seguinte, o Renato pode até não estar voltando nesse sentido cru da palavra, mas houve uma sondagem Exato. do Grêmio ao técnico Renato Portaluppi. Essa é a informação que tu tem. Exato. Bom, gurizada, então vamos, cara, assim, e aí a gente, claro, né, Léo, e eu falei aquilo aqui no Papo Pachola aquele dia, o Wagner Mancini ainda é técnico do Grêmio, né, tem toda essa questão, e aqui a gente também tá trazendo um bastidor do nosso querido Léo Nascimento, que é um cara que eu confio muito, né, uma informação do Léo, não é nem aqui da rádio, é do Léo. O Léo colheu juntamente com o Caju, um abraço pro Caju Tricolor. Mas é bom a gente ficar atento nessa questão, porque chamou muito a atenção a entrevista do Renato na última terça-feira. O Léo me falou essa informação antes da entrevista do Renato para a Rádio Gaúcha, foi na parte da tarde que o Léo me disse isso, falou, te liga aí, tá rolando isso assado, vamos atrás. A própria Fábio também recebeu essa informação. Então, cara, essa informação do Léo sobre o Renato Portaluppi. Vamos ficar atentos, mas ainda, né, deixar bem claro, o Grêmio tem contrato com o Wagner Mancini. Eu até falei pro Léo, né, Léo, eu tava vindo pra rádio, porque eu fiquei meio, na hora que tu me falou, eu fui te perguntando coisas e eu fiquei um pouco cético ainda naquele início, te perguntei, Léo, mas como assim, velho?
O Mancini ganhou o jogo, até então tinha ganho 2 jogos, né? Ontem ganhou o terceiro. Mas como é que o Grêmio tá pensando no cara? O treinador tá aqui, o nosso treinador tá aqui, empregado, tá ganhando os jogos, bem ou mal tá ganhando os jogos, né? Pô, que loucura, seria uma reviravolta. Daí eu fiz até a pergunta pro Léo, né? Por que o Grêmio não foi atrás, então, do Renato no final do ano, né? Depois da queda, de fato, né? Então a gente vai tá pescando algumas coisas. O fato é que esse nome aí, de acordo com o Léo Nascimento, do Renato Portaluppi, cresce muito no bastidor. O Renato é um cara que é sempre, vai ser sempre uma sombra para treinadores do Grêmio, mas, gurizada, vamos lembrar, o Grêmio tem um contrato com o técnico Wagner Mancini. Wagner Mancini tá no comando, tá ganhando os jogos, tá ali batendo cabeça em uma que outra formação tática, né, e escolhas, mas o Wagner Mancini tem contrato ainda com o Grêmio. Fala, Léo. Ele tendo contrato e ele, ao mesmo tempo, ele tá sendo questionado pela a forma que o Grêmio vem jogando. Entendeu? Tá sendo feita uma análise do que pode acontecer no Campeonato Brasileiro. E aí tu joga da forma que tá jogando, será que tu vai realmente conseguir atingir os teus objetivos, as tuas metas? Então tá aí uma situação em que vai provar a questão do jogo do Grêmio, do esquema tático, de como vai ser o comportamento, o que vai ser criado. Porque a gente está vendo que o Grêmio está jogando da mesma forma que jogou ano passado. Então nós vamos ter um enfrentamento com o Juventude, que bem ou mal um time tá mal no Campeonato Gaúcho, tá, mas é um time de Série A, também passou por uma reformulação. Depois a gente tem Grenal e depois a gente tem o Mirassol. E aí eu faço um convite para todo mundo que está aqui, se conseguir assistir o jogo agora do Mirassol e Corinthians, que vai ser às 9h30, eu vou assistir, vou fazer uma live junto no meu canal, justamente para poder já ir comentando a respeito, porque vai ser o enfrentamento prova, né? Mais forte. Vão ser grandes. Aquela semana, Léo, é a semana, inclusive, do clássico. É sábado, Grenal, e terça, o jogo com o Mirassol. Sábado de Carnaval e terça de Carnaval serão a grande provação. Esses jogos serão a grande provação pro técnico Wagner Mancini. Inclusive, o Grenal até, Léo, eu te digo que o Grêmio tá encaminhando um jogo não tranquilo, porque Grenal nunca é tranquilo, mas um Grenal sem tanta necessidade assim, né? Porque o Grêmio já tá com alguns pontos na frente do Inter e tá se consolidando legal na liderança. Mas igual, Grenal é Grenal. E aí na terça-feira, esse confronto de caráter eliminatório contra o Mirassol, um jogo de alta tensão, um jogo de alto risco pro Grêmio, porque o jogo é lá. O Grêmio, embora jogue pelo empate, vai jogar contra o Mirassol no campo onde o Mirassol conhece, na frente do torcedor do Mirassol. Então, cara, serão grandes provações, principalmente esse jogo entre Mirassol e Grêmio, pro técnico Wagner Mancini, Léo Nascimento. Lembrando, né, que não é porque ele tá vencendo, é que tá convencendo. Né, ele tá vencendo porque os times que o Grêmio tá jogando são contra times fracos. Salve, salve, Pacholada! Aqui é o Passarinho que tá falando. E seguinte, gurizada, chegou até o final aqui do vídeo é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola. Valeu? É o Grêmio e não adianta. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.